Olá, estudantes. Então, hoje é a nossa aula ao vivo. Eu vou gravar para vocês um vídeo falando da última parte dos procedimentos artísticos que eu acho que são importantes para a gente estar reforçando, né? A gente tem esses procedimentos no nosso material texto, nas nossas videoaulas, mas é sempre bom reforçar alguns desses procedimentos que estão, assim, bastante é, pressionados aí, ou que estão em confluência, como que a BNCC traz de necessidade para nós, né? Então, a BNCC fala muito na educação infantil com relação ao direito da criança de experimentação, né, em relação às linguagens artísticas, aos materiais, ao suporte. E a gente tem conversado, né, nas nossas aulas ao vivo, trazendo também alguns artistas e formas de arte contemporânea para dialogar com essa experimentação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da colagem, do processo de colagem, e de como a gente pode estar levando esse processo como um processo de experimentação, mas também como uma linguagem artística, né, para a sala de aula da educação infantil. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, para a gente ver um pouquinho. Alguns artistas contemporâneos, então eu vou colocar aqui no meu Instagram, eu gosto muito, né, de colagem, uso, né, colagem, então aqui vocês estão vendo, na verdade, o meu trabalho, e que boa parte dele é feito com colagem, né, de materiais, de páginas de livro, antigos livros que são herança, que eu costumo brincar, né, que são livros que estão na família há muito tempo, foram passando de uma geração para outra, elementos da natureza, coisas que eu vou recortando e sobrepondo. E aí eu gosto muito, né, de quando eu estou, né, nessas redes sociais, de salvar aquilo que me interessa, né? E eu acabo salvando, dividindo aí por temas, né? Então, um dos temas que eu tenho bastante coisa que me interessa é o tema da colagem, então eu vou percorrer um pouquinho, né, esses links com vocês aqui. Então, a gente está observando que a gente tem hoje uma produção artística contemporânea, onde os artistas lançam mão da colagem de muitas maneiras. Então, eu posso ter, e aí vou colocar aqui a Heloise, é uma artista inglesa, onde ela tem papéis coloridos, né, e ela recorta esses papéis, e depois, a partir desses diversos recortes, ela propõe uma composição. Então, isso é uma coisa que numa sala de educação infantil, a gente pode fazer de diversas maneiras. A gente pode trabalhar levando o artista para o grupo conhecer, discutindo essa questão das cores com o grupo, quais são as cores que o grupo gosta, se interessa, onde essas cores estão presentes. Eu posso produzir essas cores usando desde materiais naturais até o PVA, a tinta de parede com pigmento para colorir, né? Tinta comum de parede que a gente compra em qualquer casa aí de material de construção. E as crianças podem fabricar a cor, pintar os papéis com as cores que elas fabricaram, usando rolinho de espuma comum. Depois, por exemplo, aqui nesse caso especificamente, né, da Heloísa, ela trabalha com temas da natureza. Então, se essa é a minha proposta, eu posso andar com as crianças pelo bairro, se a escola tem um jardim, eu posso ir nesse jardim da escola, fazer desenho de observação, fazer recorte sobre diretamente os papéis que foram pintados, já recortando de observação. E isso me dá todo um repertório em que eu não fico só na experimentação pela experimentação, né? Não é a técnica ela mesma, mas é a técnica em função de uma aprendizagem, é a técnica em função de pensar o espaço, pensar questões de observação, pensar as relações que eu estabeleço com esse espaço, com essas cores, com essa forma de proceder o recorte. Aqui é um recorte com tesoura ou com estilete, mas eu posso cortar o papel com a mão também, né? Então, a gente precisa observar, passar a observar o artista e as formas de arte, né, mais variadas, para poder estar levando isso, né, dentro da sala de aula. Aqui, a Pat Robinson, ela também faz colagem com papéis coloridos,
ela pinta, né? Mas o resultado final é uma abstração. Então, é pelo prazer da cor, pelo que a forma instiga, né, a pensar essas sobreposições, essas texturas. Um outro tipo de abordagem que também não há nenhum problema a gente estar levando para a sala de aula, muito pelo contrário, né? Então, aqui também é um Marcelo Velho, né? Tem aqui alguma mistura entre colagem e pintura, né? Que é uma outra possibilidade também para a gente. Para a gente falar dessas formas que são abstratas, eu tenho aqui comigo, né? Vocês vão ver uma caixinha que eu guardo uma série de materiais especificamente para produzir textura, colagem, que eu usava muito no tempo, né, que eu estava em sala de aula. Então, por exemplo, isso aqui é lixa, dessa lixa comum de parede, vou aproximar aqui, e ela já está toda cortada numa forma abstrata, tá? Mas que ao mesmo tempo, se eu começo a mover essa forma, eu posso até pensar num animal, né? Pescoço, corpo, quatro patas. E tem muitas maneiras da gente levar essa proposição da colagem e da textura. Então, eu posso ter uma série de formas de cortadas em lixa, e que eu vou distribuir aleatoriamente na sala com as crianças, ou que elas vão escolher aleatoriamente. A partir dessas formas, eu posso colar as próprias formas sobre papéis mais durinhos, que vão me permitir manusear mais. Ou eu posso colocar, como elas são formas, nesse caso, lixa, se eu coloco uma outra folha, eu não estou aqui sem material para fazer isso, mas vocês vão me entender. Se eu colocar sobre essa lixa um outro papel, um papel mais fino, mesmo papel de sulfite, e pegar o giz de cera deitado ou o giz de lousa e friccionar sobre, eu vou transferir essa forma para o papel, tá? Então, eu vou estar produzindo uma textura com uma forma ao mesmo tempo. Eu tenho muitos já cortados, né, desses, vou chegar perto aqui, né, desses elementos, e eu produzia alguns com formatos mais reconhecíveis, né, como esse aqui, que na verdade tem dois formatos que lembram chapéus, outros menos reconhecíveis, né, que vão trabalhar com formas mais abstratas, como esses aqui. Então, o professor, ele pode trabalhar com intervenções de formas, de texturas, que ele já propõe como um ponto de partida. Porque, a partir dali, os estudantes vão estar pensando, né?